Iniciou. Boa noite, queridos e queridas, senhores e senhoras, amores e amoras. Hoje o Evangelho é a moda da casa. Hoje nós temos aqui o nosso querido amigo Iago, que vocês já conhecem por ter dirigido muitas lives aqui conosco, já esteve aqui. Hoje a Adriana e o Luciano já fizeram sobre esse ano. Hoje estamos nós dois aqui. Hoje é o Iago, especialmente, que tem a palavra amor. Eu estou aqui só de backstage. E a gente convida, né, todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que possamos juntos, né, estudar mais uma vez o Evangelho, refletirmos. A Carla já está aqui. Boa noite, Carla. Boa noite. Carla, Boa noite. você que está nos vendo, que está nos assistindo, e quem mais estiver, que possa por isso, se não está bom, se a imagem está boa, se está dando um eco, se não está, né? Se está tudo bem, está tudo ótimo, está indo. A gente aguarda os comentários, por gentileza. Enquanto a gente aguarda esses comentários das pessoas que já estão nos assistindo, a gente quer lembrar a vocês que a casa continua com os estudos online, né? Só o GEJA, se não me engano, que ainda não retornou, mas os outros estudos, como o EAD, às sextas-feiras, o estudo das obras de André Luiz, o estudo do Livro dos Espíritos, sistematizado, todos eles já retornaram. Basta entrar em contato com o WhatsApp ou aqui na página do centro mesmo, que vocês conseguirão saber qual o melhor horário, quais são os links que é para vocês possam nos acompanhar. Vem estudar com a gente, estudar enriquece muito, ajuda muito. Carla já falou aqui, ó, está ótimo o som. Que bom então, Carla, que bom, a gente fica feliz. Eu acho que de recado a gente não tem mais nenhum. Peraí, que o Matheus fez uma pergunta aqui interessante. Tem alguma forma de assistir pelo YouTube? Integralmente não, Matheus. Mas o seguinte, o link que a gente disponibiliza pelo WhatsApp do centro, você consegue assistir mesmo não tendo conta no Facebook. No YouTube, você só consegue assistir depois que essa live ela termina e vai ser colocada lá. Porque a gente usa a plataforma gratuita, né? E a gratuita não consegue transmitir simultaneamente. Então, só a profissional, né, que transmite simultaneamente. Mas você vai conseguir assistir essa live depois que ela terminar no YouTube. Então, ela será postada lá. E também continua aqui no Facebook do Centro para quem quiser assistir mais tarde. Mas obrigado pela pergunta, Matheus. Muito, muito bacana. Acho que isso era uma dúvida também de outras pessoas e que vale a pena a gente sanar. Bom, eu acho que de recado não tem mais nenhum. Então, para deixar o meu amigo Iago falar, antes a gente vai fazer uma prece. Vamos iniciar com a nossa prece. Vamos agradecer, então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Vamos nos acalmar, física, psíquica, perispiritualmente. E rogarmos, Pai, Papai, muito obrigado por mais esse dia, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho, crescendo, melhorando, nos aprimorando. A gente pede o amparo, a proteção dos mentores espirituais, assim como pedimos também o amparo e a inspiração dos mentores do Iago, que possam inspirá-lo, possam ampará-lo, a fim de que ele seja um instrumento a nos transmitir a mensagem de hoje. Que nós, papai, tenhamos a chama da esperança, do amor, do carinho, da caridade, extremamente enérgica em nossos corações.
que a luz em nossos olhos jamais se desfaça diante das sombras que podemos ver no mundo, que a vontade de ajudar jamais canse os braços e que, se um dia cansá-los, saibamos nos recuperar na paciência, na resiliência. Hoje, papai, queremos te agradecer pela oportunidade da vida, que possa abençoar cada pessoa, cada um que precisa de amor, de carinho, de proteção e de amparo. A gente te agradece e pede a permissão para iniciarmos mais um trabalho, mais uma live. Que seja feita a vossa vontade e que assim seja. Que assim seja. Iago, meu amigo, é contigo. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos assiste. Primeiro, agradecer mais uma vez essa oportunidade que a casa me dá, a casa onde eu tive meu primeiro contato com o Espiritismo, a casa onde a minha alma repousa, e é uma alegria muito grande poder estar aqui falando e aprendendo, né? Como eu acho que é um clichê, todos os palestrantes falam isso, mas quem palestra é quem mais aprende, porque tem que pesquisar, tem que falar, e normalmente quem mais precisa. Eu tenho certeza que eu preciso bastante. Então vamos lá. O tema de hoje é muito expedirá aquele que muito recebeu. A conversa poderia começar assim por muitos pontos, mas primeiro a gente precisa esclarecer o termo muito, que aparece 2 vezes na introdução do tema. Muito é meio vago, né? Alguém que consegue dizer o que é muito? Tem alguém que queria comentar? O Guilherme gostaria de dizer o que é muito? Difícil, né? Bacana, interessante, gostei da pergunta. É difícil entender o que é muito, né? É difícil dar uma definição muito clara para o que é muito. Principalmente porque muito é um termo comparativo. O muito só existe onde existem 2 pontos, onde a gente pode olhar para um e dizer, esse aqui é muito, porque ele é mais do que o outro, porque ele está mais concentrado, porque ele tem uma quantidade maior. Então, o muito só existe onde existem outras formas, como o mediano, o pouco e assim por diante. Mas, até o muito que é relativo, ele pode vir em diversas formas dentro dele mesmo. Até o muito é relativo entre ele mesmo. Uma pessoa com 10 reais que olha para alguém que tem 100 reais, vai falar que a pessoa que tem 100 tem muito. Uma pessoa que tem 100 reais olha para alguém que tem 1.000 reais, vai falar que essa pessoa de 1.000 reais que tem muito. E assim por diante. Isso leva ao ponto que eu gostaria de desenvolver sobre essa breve passagem, que tem tanta profundidade, pode ser abordada por diversos pontos de vista. 2 das grandes dificuldades de aceitação da prática pela proposta, pela doutrina espírita, e aqui eu digo somente a pessoa que simpatiza com a doutrina espírita, e sim o praticante, aquele que lê, estuda e tenta incluir essas práticas propostas trazidas por Allan Kardec, né, entregues a nós pelos espíritos, que tenta traduzir em práticas do cotidiano dele para a sua vida. A nossa evolução. Então, são o medo e a falta do conhecer a si mesmo. Isso mesmo, o medo de ser cobrado e a falta do autoconhecimento desviam as pessoas das suas obrigações. Mas muito se pedirá, certo? Isso mesmo, continua assim sendo muito se pedirá. Cria-se então uma barreira de entrada muito grande para as pessoas aderirem ao espiritismo, porque o espiritismo ele está sempre colocando muito a responsabilidade na pessoa que está ali, em você mesmo. E é muito comum o ser humano não gostar de ser responsável, é muito comum o ser humano se abster de todas as responsabilidades possíveis. É um dos grandes vícios do ser humano. Então, as pessoas pensam, caso eu não saiba nada, nada me será cobrado, porque só é cobrado a quem muito sabe. Então, não necessariamente essa é uma verdade, e esse é um ponto que eu gostaria de falar aqui. Eu estava no André Luiz uma vez, há um bom tempo atrás, eu não lembro quem contou, boa noite, Geraldina, eu não lembro quem contou essa história, mas foi uma história que me marcou muito. Antes de começar a live, que eu estava falando com o Guilherme, que eu sou péssimo em lembrar citações, frases, etc., mas essa é uma história que ficou muito na minha cabeça. Tinha uma pessoa que é mais antiga, mais frequentadora do centro, ela estava contando uma história que uma vez ele começou a levar um amigo dele no centro, e aí, do nada, o amigo dele desapareceu. E ele não via mais o amigo, nem na rua, nem no centro. E aí, um certo tempo depois, ele encontrou o amigo, e o amigo dele falou a seguinte frase para ele: eu não vou mais. Não, eu prefiro não saber e não me tornar responsável. Provavelmente ele escutou essa questão do muito será cobrado e ficou totalmente
com medo da situação, com medo de saber e com medo dessa cobrança que era imposta ou que é falada de uma forma tão rígida, mas que no fundo a gente sabe que não é com toda essa rigidez. Que primeiro, quando a descrição de Deus vem a nós, é primeiro o amor, primeiro todas as boas características e depois a responsabilização. Então, se a gente passou tanto tempo, tantas e tantas encarnações até hoje, sem sofrer tanto, já tendo feito tantas e tantas coisas erradas, não vai ser agora que Deus vai chegar e vai mandar a gente a pior aprovação possível. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Faz sentido você deixar assim, não, nunca mais vou numa casa espírita porque escutando essa palestra hoje eu vou me tornar mais responsável ainda e, nossa senhora, eu não quero mais ser responsável, chega de responsabilidade. Faz sentido isso? Você realmente não está sabendo? Só quer enganar a si mesmo, né? Só quer enganar a si mesmo. É complicado, né? Então, é muito importante a gente lembrar aqui que eu não estou fazendo julgamento da pessoa da história, tá? Não é um julgamento de ninguém, nem da pessoa da história, nem da pessoa que quiser amanhã virar e falar eu não vou mais numa casa espírita. Não é um julgamento, é uma análise dos fatos. Então, eu tenho a seguinte tese, né, em relação a essas pessoas que, não, eu não vou querer saber, eu não vou pesquisar, eu não vou estudar, porque aí eu não me torno responsável. Saber não significa só estar completamente ciente. Não é só o cientista da NASA que sabe sobre física. A gente sabe que existe a gravidade, a gente sabe que existem N pontos, que são pontos que tocam a física, que existem na física e assim por diante. Mas também saber é estar apto a estar ciente. E eu acho que é aí que entra muito o que a gente fala sobre a questão do ser humano num todo, não somente do espírita. Quando se fala muito expedirá aquele que muito recebeu, e aí analisando esse recebeu, como recebeu ensinamentos, recebeu doutrinação, recebeu carga moral necessária para viver na Terra, acho que a gente parte muito desse pressuposto de estar apto, da pessoa poder conhecer aquela palavra. Então, no caso que a gente está olhando para uma pessoa que tem discernimento suficiente, que está imersa numa sociedade cheia de informação, que a toda hora recebe um tipo de comunicação, que vê na TV, que vê nas redes sociais fatos de uma forma A, de uma forma B, e consegue julgar para si, novamente não julgando pessoas, mas julgar para si, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mesmo ela não sendo espírita, mesmo ela não frequentando a casa, mesmo ela tendo falado eu não vou mais para eu não saber, ela está ciente, ela está apta a estar ciente, porque ela está num meio totalmente propício àqueles ensinos, ela recebeu uma carga de inteligência, uma carga de educação moral suficiente para que ela entenda todo aquele conceito, tudo aquilo que está lá. Então, esse irmão que deixou, que não foi mais, que esqueceu, ele terá a parcela de cobrança dele. O boleto não vai deixar de chegar na casa dele. Não vai fugir do boleto. Por quê? Porque ele está apto, porque ele é um ser humano vivo, ciente, capaz, inteligente, de entender todos os ensinamentos morais que Jesus trouxe para a gente, indo ou não à casa espírita. Então, ele terá a parcela de cobrança dele. Mas, novamente, aí a gente entra na questão da relatividade, da comparação da coisa. Ele nunca será tão cobrado como uma pessoa que estudou a vida inteira a doutrina. Ele nunca será tão cobrado na hora dele mesmo se julgar do desencarne dele, porque no desencarne não é São Pedro, não é o seu amigo que vai lá apontar dedo para você, é a sua consciência. O desencarne é a contabilidade da sua consciência contigo. Então, no desencarne dele, ele mesmo vai olhar para a carga que ele tem, para tudo que ele passou na vida e vai analisar, não, esses pontos são positivos, esses são negativos, põe na balança e daí saem os resultados. Então, uma pessoa que estudou, praticou a doutrina a vida inteira e ignora os ensinamentos e as práticas morais da doutrina, será, sim, muito mais cobrada que uma pessoa que segue uma vida normal, uma vida cotidiana e etc., que faz medianamente o que é certo e que não tem tanto estudo. Então, essa análise do mundo que força muito esse ponto do medo que eu citei no começo e que nos traz essa relatividade, é muito frequente esse pensamento para mim no Espiritismo. Muitas vezes as pessoas chegam, mas o Espiritismo não tem uma regra assim, se a pessoa nasceu com isso, mais aquilo, aí a pessoa tem câncer, é porque ela fez isso aqui na encarnação Y passada.
eu fico assim, meu Deus do céu, o que as pessoas estão falando sobre espiritismo? Não, espiritismo não é conta de um mais um, assim, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que encarnações, pessoas, seres humanos, se você olha para um ser humano, toda a complexidade de um ser humano, ela se traduz em N vidas, e N vidas, e N vidas, e isso vai ser traduzido na complexidade de analisar todos aqueles fatos. Não tem como você olhar para uma matéria, para uma coisa, e dizer que todos aqueles casos são por X, Y e Z fatores. Não, porque ele ignorou, porque ele abandonou o centro, aí ele, na encarnação seguinte, ele vem assim, ou vem essa. Então, é muito complexo, e é muito bom que as pessoas entendam que é complexo, que não são cargas lineares que vão trazer julgamentos divinos daquele Deus pretérito que a gente acreditava, daquele Deus de julgamento, daquele Deus ruim que apontava o dedo, que mandava o raio na cabeça da pessoa. Exatamente, as pessoas ainda carregam esse medo desse Deus ruim. Novamente, se a gente vivesse sobre o jugo de um Deus ruim, de um Deus mau, de um Deus que tivesse prazer, como antigamente se acreditava, em punir, aí sim, tudo bem, a gente deveria viver com medo muito grande de tudo isso, mas não é, a gente vive sobre um jugo de Deus de amor, de que está toda hora ali se esforçando para que a gente entenda minimamente, se esforce minimamente na condição de ser humano encarnado na Terra, né? Não falando por outros planos. Então, é muito inteligente a gente analisar os fatos com a subjetividade que ele tem, com a diversidade que ele tem. Então, voltando aqui a minha cola, né, que é importante. Então, esse irmão ele vai ter, esse irmão que deixa a casa espírita, ele tem a parcela de cobrança dele que é referente ao conhecimento dele, mesmo ele não lendo os papéis da doutrina espírita, assim como outro irmão vai ter a carga referente dele, única dele, de cobrança, referente ao conhecimento dele, lendo ou não os papéis e os ensinamentos da doutrina espírita. Iago, então, você acha que... Então, o que você acha que é não saber? Como assim? O que é um não saber hoje? Eu acho que hoje um não saber, como nós vivemos em humanidade, num contexto social mais amplo, seria somente um caso daqueles indígenas que vivem totalmente sem contato com seres humanos. Isso ocorre na Indonésia, ocorre no Brasil, na Amazônia, tribos que nunca tiveram contatos com uma sociedade maior, com esses hiperlinks que nós temos, né, de internet, de telefone, de WhatsApp, de e-mail. Então, eles são muito abstraídos de terem conhecimentos genéricos, como nós não somos. Nós estamos a um clique de conhecer qualquer coisa que a gente quer. A gente pesquisa no Google, coloca no YouTube e a gente vira chefe gourmet em 10 minutos. É só colocar no YouTube. Então, a gente não tem mais essa possibilidade de não saber. Então, essa hiperconsciência que a gente criou, a partir de meios de comunicação, etc., nos torna mais responsáveis, diferentemente dessas pessoas que estão totalmente segregadas de qualquer tipo desses contatos. Então, hoje, para mim, uma única pessoa que eu poderia dizer, ou um único grupo de pessoas que eu poderia dizer, que podem se dizer menos culpáveis ou menos julgáveis, são pessoas que não têm acesso nenhum a conhecimento nenhum, fora aquele conhecimento tribal dele, aquele conhecimento que é o conhecimento hereditário. Então, existe um não saber, mas ele é muito, muito, muito pequeno e muito relativo. E ainda assim, eles têm os julgamentos deles, né? Novamente, dele para ele mesmo, no momento do desencarne, com a consciência dele, de acordo com aquilo que lhe é ensinado naquela sociedade. Então é muito auto-enganoso uma pessoa espírita ou não que vive imersa na nossa sociedade, cheia de comunicação, sabendo daquilo que a sociedade que ele vive considera certo, errado, caridade, falta de caridade, assim por diante, dizer que ele não entende. Por isso que eu reforcei muito esse ponto no começo, do medo, etc., e que, apesar de parecer que eu estou colocando mais medo, na verdade, não. Quando a gente encontra a verdade vos libertará. E não a verdade relativa, né? Hoje em dia se pega muita verdade relativa. Eu não estou falando de verdade relativa, tá, gente? A verdade do fato, a verdade de a gente conhecer aquilo que é para a gente, liberta. Porque tudo que a gente tem medo é a falta da verdade, a falta do entendimento, é a falta da compreensão. E a gente tem medo, como quando a gente era criança e tinha medo de sair um monstro do armário, ou que a gente tinha medo daquilo que a gente não conhecia. E aí a gente foi crescendo e deixou de ter medo daquilo. E aqui eu também faço um breve parêntese que eu acho importante, vem muito do background social que eu vivo, né, do que eu vivo socialmente hoje.
mesmo a gente vivendo em grandes metrópoles, em grandes centros, existem parcelas da sociedade que são totalmente marginalizadas. Aí eu falo de favelas, de outros contextos que, a maioria das vezes, não são os nossos contextos. Eu estava até vendo uma palestra do Trigueiro há pouco tempo, e ele falou isso, que o Espiritismo, infelizmente, por ser uma doutrina que prega muito o conhecimento, a inteligência, etc., ele virou uma doutrina elitizada, e que é muito preciso a gente espalhar isso de uma forma mais inteligente, popularizar isso, para que as pessoas tenham acesso, que também é uma das tarefas de nós, evangelizadores do Espiritismo. Então, voltando, como a gente vive em grandes centros, também existem pessoas marginalizadas que não são indígenas em tribos totalmente isoladas. Essas pessoas estão presas dentro de favelas que, mesmo com internet, etc., a comunicação delas é totalmente voltada para aquele contexto social, que é a agressividade, que é sexualização do corpo do corpo e do feminino num todo. Eu tenho uma oportunidade imensa assim, de trabalhar num projeto social que me ensinou muito e me ensina todos os dias, pela convivência com as pessoas de uma comunidade muito carente, que é incrível a gente ver. Eu olho para o meu filho de 3 anos, eu olho para um menino de lá de 3 anos, o meu moleque é uma boca aberta, assim, ele não sabe fazer nada. Os moleques de 3 anos lá na comunidade, sai da casa, entra na outra, anda tudo, vai na padaria, volta. O meu moleque, se eu colocar ele, eu coloquei um dia ele na rua lá, em 10 minutos ele se perdeu. Mas só que... Exato. Então, a sociedade lá, ela vive um contexto tão diferente, mesmo estando perto, que fica a 3 quilômetros, sei lá, 5 quilômetros da minha casa, mesmo estando tão perto, é muito distante. Então, essas pessoas, sim, elas também são privadas de diversos conhecimentos, até conhecimentos morais que a levam a outros problemas, que eu não vou abordar aqui, porque vai virar um debate, não uma palestra, mas que as levam a outros contextos que, até na hora do julgamento dessas pessoas, o julgamento é diferente de uma pessoa que está numa sociedade cheia de oportunidades, que tem diversos conhecimentos, e ainda assim pratica crimes, desvia dinheiro, sonega impostos, etc. O julgamento das pessoas é condicionado totalmente a esse tipo de conhecimento, ao conhecimento moral, ao conhecimento de oportunidades, e assim por diante. Então, eu vou deixar esse parênteses que eu acho muito importante, que é muito necessário a gente abordar e constrói a gente também como ser. E, Iago, aqui eu até coloquei o Bruno Campos comentando aqui, né, que está gostando pra caramba. As pessoas também que chegaram atrasadas, não tem problema. Boa noite, Elisa, boa noite. Geraldina tinha colocado lá, Darcileia, boa noite, gente. E, Iago, essa questão do saber ela é fundamental, né? E de compreender esses diferentes saberes, né? Porque a gente tem um estigma, né, de achar que o saber que vale é só estar intelectualizado, né? Mas as populações marginalizadas, elas detêm um saber que é muito importante. O Mia Couto, que é um escritor que eu gosto muito, que escreveu A Terra Sonâmbula, né? Ele diz que ele é biólogo, ele tem doutorado em biologia, e ele fala que quando ele vai para os interiores da África, o povo aborígene detém um saber das plantas, da geografia do local, que ele é um mero leigo, né? E é importante a gente perceber, porque assim também se constrói o espiritismo, né? A universalização do ensino dos espíritos é justamente isso, né? Espíritos de tudo quanto é tipo, de escala, deram informações para Kardec, né? Não é à toa que lá no Céu e Inferno está lá, todas as diretrizes, né? Todas as comunicações, né? E é tão importante essa questão do saber, isso que você... te agradecer por isso, você ter colocado isso, porque isso é fundamental, né? A gente compreender isso, né? Esses diferentes saberes e quanto nos enriquece ver isso, né? Não determinar um tipo de saber como detentor, pelo contrário, né? Como eles se complementam, como eles são complementares. Isso é muito importante, isso é muito importante. Perfeito. Exatamente esse o ponto, assim. E, de novo, esse assunto ele pode ser abordado por 20 palestrantes diferentes, vão ter 20 óticas diferentes que vão agregar muito na vida de todos vocês e na minha também. Eu pego muito por essa lógica porque ela é uma lógica muito didática que toca no nosso ser do dia a dia. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer o espiritismo para o nosso dia a dia para evitar que a gente desperdice essa oportunidade belíssima que é a nossa encarnação atual. Então, pegando mais ainda nesse cerne, de novo, existem variados graus de responsabilização. E aí, agora eu vejo o segundo problema, que eu acho que é um dos problemas hoje que mais assola aos praticantes ou aspirantes à doutrina espírita, me incluo nesse também, porque cometo diversos erros cotidianamente.
que é a falta do autoconhecimento. A falta do autoconhecimento é a segunda armadilha para mim e a mais perigosa, porque hoje, como a gente vive a sociedade, a gente está muito voltado para o outro, muito voltado para o externo, para a rede social, por história do amiguinho que está toda hora feliz, para a foto da amiga que estava de biquíni no barco na ilha tal, assim, do jeito assado. Então, a gente está muito voltado para aquela felicidade externada pelo outro, momentânea, porque aquilo lá é a foto de um segundo. Até o Trigueiro também falou isso na palestra dele. Aquilo traduz aquele segundo. A pessoa pode estar com depressão no maior iate do mundo, que ela vai estar de biquíni num grande iate, mas não necessariamente ela vai estar super feliz. Então, a gente está muito voltado para essa área externa e a gente deixa de se conhecer, deixa de conhecer os nossos próprios fatos, as nossas próprias necessidades, o nosso próprio cotidiano, e assim a gente perde a oportunidade da nossa encarnação. Parece forte, né? Perder a oportunidade da nossa encarnação, mas eu vou discorrer sobre isso para vocês entenderem. E se torna uma coisa prática, fácil de ser compreendida e de ser modificada no nosso dia a dia. Para comparar o grau de responsabilização com as referências que eu dei, né, da doutrina ou não, para a gente poder entender isso. Os pontos básicos, para a gente poder entender os pontos básicos do avanço moral do ser. Como assim? A pessoa foi ao centro meia dúzia de vezes, lê um livro e acha que tem que abrir uma mansão do caminho. É muito comum, né? Exatamente, a gente vê uma pessoa, nossa, eu me encantei pelo espiritismo, de hoje para amanhã eu tenho que virar Chico Xavier. Ou não, eu tenho que ser Divaldo, né? Eu vou ter que ter 2 milhões de filhos adotivos, resolver os problemas do mundo todo, e daqui a 5 dias o mundo inteiro tem que estar feliz, sorrindo, e já não é nem mais mundo de regeneração, já vai ser mundo feliz. Então, quando a gente pega um veio de empolgação, que é muito também contrário ao que é pregado. Não é empolgação, não é um momento, não é um dia muito bom que vai te modificar, que vai fazer você evoluir todo necessário. Muito pelo contrário. Pois o espírita logo vai se responsabilizando, ele vê isso, ele cria esse impulso de grandeza, ele vai se responsabilizando imensamente. Nossa, eu não consegui virar Divaldo, não consegui ser Chico, não consegui salvar o mundo, eu não consegui fazer nada de extrema relevância, e aí vem essa cobrança imensa, porque me foi muito dado, porque eu fui lá na palestra, porque eu escutei, porque eu li o livro e tal, então eu vou ser muito cobrado, e aí gera uma sensação imensa de frustração, e isso não é responsabilização. Essa questão de, nossa, eu li a obra de Allan Kardec, eu li André Luiz, ou eu li outros autores, e eu estou me responsabilizando, eu quero mudar o mundo de hoje para amanhã. Gente, isso não é responsabilização. Isso é mais um dos grandes defeitos que é muito forte nos espíritos, em todos os humanos, mas os espíritos se tornam muito forte nessa parte, por querer fazer o bem demais, é o ego. Quando a gente começa a se esforçar imensamente para mudar o mundo de uma hora para outra, sendo que a gente tem diversas coisas pequenas para resolver, e aí eu vou contar uma história para vocês também, que é uma história minha, que aí eu posso contar livremente, sem problema nenhum. Exatamente. Aí a gente quer mudar o mundo de uma hora para outra, etc. Na verdade, a gente está com um problema de aceitação, ou um problema de falta de atenção, ou simplesmente um problema de ego. A gente vai querer fazer uma coisa grandiosa para ter um reconhecimento, não aquele reconhecimento direto de palma, jornal, etc., mas para que a gente seja reconhecido por aquela modificação. Muitas vezes a gente olha para Chico, Divaldo e para os outros grandes expoentes da doutrina, não com os olhos das pessoas que se colocaram em grandes situações de penúria, com grandes situações de imensas dificuldades, mas pelas pessoas glamourosas que a mídia fala que elas são por fazerem grandes coisas. E isso é totalmente enganoso, é totalmente errado, assim. É muito não conhecer. E novamente, eu não estou brigando com ninguém, eu não estou apontando dedos. Eu estou falando porque eu já passei por isso também. Eu olhava assim e falava, caramba, como é que esse cara abriu um orfanato e adotou 3 mil crianças e fez isso e fez aquilo, escreve 200 livros por ano, eu mal leio 10. Então a gente começa nessa questão assim, e a gente está querendo olhar para o outro, a gente está absorvendo a síndrome da nossa geração, da nossa época, do nosso momento, olhar para o outro, absorver tudo que aquele outro tem de bom, de perfeito, de aparentemente bom, de aparentemente perfeito, e querer ser aquilo. Mas ninguém quer passar fome igual o Chico passou, ninguém quer ser humilhado igual o Divaldo foi. Eu falei que eu sou péssimo com passagem, mas algumas coisas me marcam muito. Eu tinha Começa em casa, exatamente, começar em casa. Eu vou chegar nesse ponto aí que foi um dos erros que eu mesmo cometi.
Eu tinha um CD que ficava contando umas histórias de Valdo, contando a história de Valdo, e uma que ficou muito marcada em mim foi quando ele foi arrumar o primeiro emprego numa loja de colchão ou de sofá, alguma coisa assim. E aí ele passou o dia inteiro, assim, achando que estava atendendo todo mundo, falando. E aí no final do dia ele chegou para perguntar para o postulante, a chefe dele, né, para o dono da loja, o que ele tinha achado. E aí o cara falou, cara, não dá para você trabalhar aqui, você é maluco, você está falando sozinho o dia inteiro. Então, na verdade, ele estava na constante mediunização dele, que ele é um médium muito sensível, e pô, o cara foi humilhado, o cara não conseguiu emprego, o cara tinha diversos problemas que ninguém aqui vai querer passar, ninguém aqui vai querer. Pô, imagina ver espíritos aí totalmente deformados durante o seu dia a dia. Ninguém quer passar por isso, as pessoas só olham para a avançar do caminho, as pessoas só olham para aquele ponto final. E é isso que a gente tem que combater com o nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento não é um problema. É doloroso se conhecer? É doloroso se conhecer, porque você vai começar a ver seus erros, você vai começar a ver suas falhas morais, você vai começar a ver que você não é um super-herói. Exatamente, você é um ser humano. Parabéns, eu sou um ser humano, o Guilherme é um ser humano, todo mundo é um ser humano. E é isso, é exatamente isso que nos dá o poder, esse olhar mais crítico, mais seco para a gente mesmo, não sem caridade, não é se colocar numa posição de autoflagelo, porque isso não traz bem nenhum, mas se conhecer de uma forma muito honesta, te dá a oportunidade de ser alguém melhor, te dá a oportunidade de olhar para frente, de vislumbrar tudo que você fez. Nossa, olha o meu passado, olha quem eu fui e o que eu gerei, e olha quem eu sou, quem eu posso ser e o que eu posso gerar. E aí sim, aí você começa a caminhar numa direção muito mais interessante. Então, essas pessoas que pensam que de um dia para o outro abrir uma ação no caminho é uma solução, ela aparentemente estava ajudando, porque ela aparentemente estava reduzindo dores e sofrimento daquela pessoa no local. Realmente, para as pessoas que são beneficiadas, é excelente, é excepcional, é muito bom. Mas você está faltando com diversos passos necessários para a construção do seu ser completo, do seu ser total. E aí que é o problema, e aí que você está colocando o ego na frente das necessidades de você mesmo, das suas necessidades. E aí eu vou contar a minha historinha, né, nesse caso, quando o meu ego tomou a conta de mim e eu estava fazendo muito errado. Há pouco tempo atrás, eu falei do projeto social que eu participo, né, e há pouco tempo atrás eu comecei o dia inteiro, pega o carro, faz isso, vai aquilo, e pega a doação, e vai para um lado, e vai para o outro, e leva a pessoa no hospital, e sobe, e desce, e vai no morro, e entra no meio do mato, e faz o dia inteiro. Passava dias fazendo diversas coisas em função da comunidade. E nisso eu esquecia obrigações financeiras minhas, porque uma das obrigações do ser humano na Terra é evoluir também financeiramente. Não é vergonha ganhar dinheiro, igual muitas pessoas pregam, não é feio, não é pecado, não é um problema. A gente tem que evoluir financeiramente nos permite evoluir fisicamente, nos dá diversas outras liberdades, inclusive a liberdade de nunca mais trabalhar e viver fazendo obras sociais. Então, evoluir financeiramente não é ruim. Eu estava esquecendo disso, de evoluir, de fazer minhas coisas, de prestar atenção no meu dia a dia, de prestar atenção como eu devia em todo o meu contexto social, para eu poder ficar o dia inteiro suprindo necessidades de pessoas e achar que daquela forma eu estava fazendo a minha parte. Mas não é. Eu estava agindo com o meu ego, colocando coisas que nem sempre eram tão necessárias, igual buscar uma porta, buscar uma janela. Para a pessoa que precisa de uma porta, uma janela é muito necessário. Mas para o Iago passar todos os dias da semana fazendo todas essas atividades, não era. Eu estava errado. E eu tive que assumir, eu tive que olhar para mim, eu tive que trabalhar o meu autoconhecimento para melhorar esse ponto, colocar a minha vida de uma forma muito mais organizada, muito mais direcionada, para que aí, então, eu pudesse organizar e trabalhar de uma forma mais inteligente, que trouxesse mais resultado. Que tivesse mais resultado tanto para mim quanto para a sociedade, que eu pretendo auxiliar de uma forma cada vez maior. Então, enquanto eu estava lá pensando em fazer algo, eu estava sendo displicente com diversos outros algo que já eram minhas responsabilidades. A Darcileia falou há pouco aqui, que começa de casa. É o maior ponto da doutrina espírita. Não é assim. Aí eu vou falar uma coisa que eu, uma vez, há muito tempo atrás, provavelmente não fui eu que falei isso, né? Algum espírito muito melhor que eu veio na minha cabeça, veio ali, se comunicou comigo, eu só externei a ideia, mas o pessoal estava num debate muito grande sobre óbvio, aí uma hora o cara falou óbvio até meio forte, assim, e eu fiquei, cara, se o óbvio fosse tão óbvio, a gente tem 2.000 anos de Bíblia, era para todo mundo ser santo, porque está tudo escrito ali, é óbvio, está escrito, não tem nada muito difícil, a maioria das pessoas hoje em lei, quem não lê escuta, há 2.000 anos está ali.
Então era para todo mundo já saber a questão do bom samaritano, era para todo mundo ser PhD no Sermão da Montanha, então era para todo mundo ser perfeito. Mas não é. Então é muito importante a gente trazer essa questão do óbvio para o nosso cotidiano, limpar esse preconceito que se tem com o óbvio, e aí sim, começar a trabalhar as pequenas coisas. Na sua casa, eu tenho filhos, então eu tenho uma obrigação moral imensa, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que ensinar, eu tenho que educar. Eu costumo falar isso, e algumas pessoas até me olham meio de olho arregalado assim. Eu não crio filhos por criar, eu não crio filhos só para aquele apertar bochecha, ser fofinho, etc. E as pessoas, nessa hora que as pessoas se assustam. Eu crio dois seres para a sociedade. Eles serão dois seres pertencentes a uma sociedade muito maior que eles, e eles trarão coisas boas ou ruins, muito dependentes da educação que eles têm, muito dependentes da educação que eles têm. Então não adianta eu querer olhar só com aquele olhar de carinho, aquele olhar passional, que é muito comum a gente ver que hoje produz diversos efeitos negativos que a gente está vendo de ausência dos pais em casa para o trabalho, etc., crianças agressivas que batem em pai, professor, etc. Então, eu falo isso e aí a gente começa. E eu não falo isso me vangloriando, não, tá? Isso é uma responsabilidade minha. Eu tive filho, responsabilidade minha. Isso não é glória nenhuma. E aí a gente começa por onde a Darcelé falou. Começar na sua casa, começar no seu dia a dia, começar sendo mais tolerante. Ah, Iago, mas isso aí é muito difícil. É por isso que é uma prova. É por isso que não é uma brincadeira, não é uma diversão. É uma prova, é um aprendizado. O nome prova, ele vem daí, né? A gente estuda um ano inteiro e vai lá, faz uma prova e faz um teste, etc. É aquele momento de tensão. Só que isso durante uma vida inteira, que a gente pensa ser muito. Quando a gente está encarnado, a gente acha que isso aqui é o máximo, é muita coisa. Se não tem anos, são Nossa Senhora. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta para quem a gente realmente é, a gente vê que é um pontinho, é uma coisa pequena. Mas enquanto a gente está aqui, para a gente é muito grande. Então a gente viver uma prova, a gente viver esse contexto muito grande de uma vida, de uma família, de tudo isso, aí sim que está a nossa verdadeira prova de evolução. Aí que sim que está a nossa verdadeira mudança. Porque a gente só muda nos atos cotidianos. É muito fácil a gente ser muito bom para uma pessoa que a gente vê uma vez por ano, porque ela foi embora, virou, ela não vai te estressar, ela não vai falar alto, você vai querer que ela fale baixo, ela não vai aumentar a TV e você vai querer que a TV esteja desligada. Então, é muito simples. Então, é no cotidiano, em todas as ações contínuas do nosso dia a dia, que a gente mede a nossa evolução de fato. E aí que a gente vê o dar e cobrar. E a gente recebendo, por medo a gente corre, ou por falta de conhecimento a gente age errado. Por isso que eu quis apontar esses dois pontos como base e orientação para a nossa modificação no cotidiano. A gente não precisa ter medo, porque o medo não vai trazer nada, o medo é só o não conhecimento, e a gente não precisa fingir não nos conhecemos, ou a gente pode, a partir de hoje, sabendo que a gente não está se conhecendo bem, procurar se conhecer melhor para trabalhar todos esses pontos. E quando a gente chegar lá na contabilidade, lá, né, no cara crachá, no papelzinho para fazer a soma, na balancinha para colocar os pezinhos bons, os pezinhos ruins, para a gente não ficar com medo da balança também. Para a gente saber, não, pô, durante essa vida, e é importante também outra citação, o espírita não se mede pelas obras, por tudo que ele faz, mas pelo esforço de mudança. É uma coisa muito importante da doutrina, muito importante. É o esforço da mudança. Isso não pode servir de muleta e desculpa. Eu me esforcei e continuei sendo tolerante, continuei fazendo. Não é muleta. Muito bem colocado isso, porque a gente tem esse falso costume, né, essa falsa ideia. Inclusive, isso que você muito bem colocou dos espíritas entusiastas, né? Kardec chama de espíritas entusiastas, né? Esse entusiasmo, talvez primeiro, eu já ouvi de várias pessoas, inclusive quando começaram essa questão do autoconhecimento, a pessoa falou assim: olha, se eu continuar nessa minha reforma íntima, semana que vem, Francisco de Assis que se segure. Então, assim, sabe, é uma ignorância, uma inocência, assim, que você fala, olha, eu vou aqui rapidinho ler os comentários, tem muita gente que comentou, o Ricardo, meu amigo poeta, tá aqui, o óbvio, parece usar inúmeras fantasias para não ser percebido. Ricardo, eu vou até mais além.
Ou será que nós é que gostamos de usar fantasias para não percebermos o óbvio? Também tem isso, né? Nosso problema com encararmos a realidade. Tem muita gente que prefere esconder a realidade, infelizmente. Bruno Campos colocou: lutar contra o próprio ego não é fácil, mas é o jeito de mantermos uma certa sanidade, paz de espírito. De fato, Bruno, de fato. O ego quer É a única receita. Oi? É a única receita. Isso. E o Iago falou essa questão desses grandes atos. Isso que o Iago ilustrou muito bem, tem uma história muito bonitinha no livro Jesus no Lar, lição 20, intitulada Caridade Desconhecida, que é linda, linda, linda. Essa história é Jesus quem conta, é uma psicografia de Neo Lúcio, por Chico Xavier, e é fascinante. Porque nas coisas simples, né, a gente acha que foi como o Iago muito bem colocou, que são precisas obras inúmeras, né? E a gente tem essa ideia de que as pessoas nascem grandes. Ninguém nasce grande, gente. As pessoas se engrandecem na própria obra. Caem, recaem, fazem, refazem. É assim. O Elimar colocou aqui, ó. Muito bom, Iago. O reino dos céus não vem com aparência exterior. Lembrando muito bem a citação de Jesus. É uma construção interna. Qualquer glamorização e sucesso midiático em tarefas com seguidores do Cristo é, no mínimo, um sinal de alerta. Perfeito. Perfeito. Muito bem colocado, Elimar. É muito comum as pessoas precisarem assim, de um direcionamento. Isso não é problema nenhum. Não é demérito de ninguém pedir um direcionamento. Se você tem um amigo, se você tem um familiar, se você tem uma pessoa que você gosta, que você considera, você pergunta para ela: olha, eu estou meio perdido, eu não consigo compreender. Isso é humildade, isso é uma grande virtude. Você perguntar é a forma mais rápida de você chegar onde você quer. Você não perguntar é a forma mais rápida de você afundar. Se você não pergunta, você nunca vai saber. Se você guarda aquela vergonha de perguntar, esquece a vergonha de perguntar, pergunte, comece perguntando para as pessoas que são mais íntimas, você vai ter menos vergonha, e depois pergunta para qualquer pessoa tudo que você quiser saber, você vai estar sempre chegando mais rápido no ponto final que você quer saber. Então, é muito comum as pessoas quererem um direcionamento, o que fazer, o como fazer, e aí eu coloquei uma listinha assim, muito breve, muito simples, e eu não estou dando uma receita de bolo nem nada, mas é uma lista de atenção, coisas a se ter atenção. Então, quem eu sou? Quais são as minhas obrigações inadiáveis? As suas obrigações inadiáveis são as iguais de todos os seres humanos, iguais às minhas também. Filho, pai, mãe, relacionamento complicado na família, que eu, como ser espírita, principalmente essa questão do relacionamento complicado na família, eu, como ser espírita, sou responsável por entender, olhar sem julgar e tentar melhorar, e tentar ajudar. Você não é responsável por resolver, principalmente porque envolve mais de uma pessoa. Envolvendo mais de uma pessoa, você não é capaz de mudar o outro. Você é capaz de educar, dar ensinamento, dar conselho, mas nunca mudar. Então, você não tem que se sentir responsável por mudar aquela situação, mas você é responsável por tentar ajudar. Isso você é responsável. Suas contas, sua melhoria financeira para o futuro. Afinal, a gente vive num sistema capitalista, igual eu estava falando, que os cuidados com a saúde do corpo, que a gente deve muita qualidade para o nosso corpo, que é o nosso veículo, é o veículo da nossa alma, para toda essa modificação que a gente está falando. Cuidado com a saúde, da mente, do espírito. Então, a gente precisa pensar e organizar em todos esses fatores que a gente falou, organizar como isso vai acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente tem um ano com 365 dias dividido em 52 semanas e 7 dias. Então, se a gente planeja, a gente tem muito mais assertividade, muito mais capacidade de melhorar e de acertar do que se a gente ficar nessa de viver um dia após o outro. Isso aí é mentira. Principalmente para o espírito, isso tem que ser uma grande mentira, se viver um dia após o outro, porque a gente sabe que, mesmo se a gente desencarnar, a gente vai estar lá no plano espiritual, vivendo semana, dia, horário e obrigações. Assim. Isso bate com aquilo que justamente com o que você falou anteriormente, da questão do autoconhecimento, desse balanço que quando você vai chegar na espiritualidade, vai chegar, ótimo, né? Porque a gente está imerso nela. Mas quando você vai sair daqui do plano carnal, se você faz esse balanço todos os dias, o momento do desencarne vai ser só mais um, só que sem corpo, né? E com uma maior consciência da situação. Mas se você faz todo esse encontro consigo mesmo, o encontro final não vai ser tão problemático assim, né? O Lucas e Joyce Nogueira, acho que é um perfil do compartilhado, colocou aqui. O problema atual é que algumas pessoas se fazem de mestres e ficam afogados em dúvidas com a soberba de pedir ajuda, né? Perfeito. Hoje a gente vive muito nessa questão também do digital, ele proporciona infinitas benesses, assim, tem um monte de coisa que as pessoas em geral não usam, mas que deveriam usar.
a parte digital, mas tem outras que elas usam da forma errada, que é igual essa síndrome do mestre, do se eu sou bom e etc. E aí você vai ver o que a pessoa faz, ela não faz nada daquilo que ela prega, então ela é só um pregador. Então, esses pontos acima, eles não são uma desculpa para você apresentar na sua prestação de conta com o seu mentor, com você mesmo, no seu desencarne. O Iago disse que eu tinha que fazer as minhas coisas e não que eu tinha que trabalhar em obra de caridade, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Eu disse por onde começar. Mas a gente é cobrado a ser por nós e ser pela sociedade que estamos imersos. Então, eu estou dizendo para você, se você está nesse momento, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu estou, aonde eu estou. Então, começa por dentro de você, se organiza, se ajusta, e aí sim você começa a agir na sociedade, na melhora da sociedade, na melhora do seu irmão, do seu próximo, que sem você estar ajustado, você não ajusta ninguém, você não ajuda a ajustar ninguém. Isso é um compromisso também inadiável, não tem, depois eu faço, amanhã eu faço. A gente tem, em média, aí, é muito comum as pessoas passarem 20, 30 horas por semana assistindo TV. Então, você passar 29, perder 1 hora só de Faustão por semana para fazer alguma coisa legal, para alguém, melhorar a vida de alguém, é justo o suficiente. O Faustão não é tão bom assim quanto fazer o que a gente pode fazer de melhor para a vida do outro. Então, isso é o agir espírita. Essa é a forma de ser cobrado e ter como pagar. Você chega lá na contabilidade final, vai ter a cobrança. Você sabe que a cobrança é inadiável. É inadiável, né? A gente teve o plantio durante a nossa encarnação toda. A gente ficou a encarnação toda lá, sementinha, sementinha, sementinha. A semeadura é facultativa, agora a colheita é obrigatória. É isso que é sempre dito. Então, agora que eu estou consciente de como melhorar isso, Iago deu lá a receitinha de bolo, Iago falou uma coisa que torna isso mais fácil de corrigir, de fazer. Você chega lá no final, você sabe que você já está ciente que vai ter a contabilidade final, então você olha de agora para lá, como que eu vou fazer minha poupança para chegar lá e quitar os débitos, porque o débito eu sei que eu tenho, as dívidas eu sei que eu estou cheio, está grande lá, o INSS já está lá, grande, agora eu tenho que chegar com a minha poupança para quitar o INSS, e então é isso que a gente tem que passar a partir de agora a fazer. Beleza? Encerrei esse ponto primeiro aqui, espero ter sido claro, didático, trazido da melhor forma possível. Foi claro, sim. Foi didático também. Fica tranquilo. Eu acredito que foi. Deixa eu só colocar aqui o comentário do Ricardo, o último comentário, que a gente encerra, a gente passa para o próximo. O caminho mais curto entre ignorância e conhecimento é a pergunta. De fato, Ricardo. A gente não pode esquecer, não podemos esquecer disso. Né? Não podemos esquecer disso. Perfeito. E aí a gente tem um próximo ponto que ele parece paradoxal, ele parece contrário ao ponto anterior. Porque se eu cobro mais daquele que está sabendo, daquele que tem, como é que eu vou dar mais daquele que tem, se eu estou cobrando? Então a matemática não fecha, não faz sentido. É um contrassenso, né? Mas na verdade não é. Toda vez que eu escuto essa passagem, o meu cérebro, ainda sabendo o contexto dela, sabendo o que ela diz, o meu cérebro ainda apita, assim, tem alguma coisa errada, mas na verdade não tem. Até ele entrar no eixo, até o meu cérebro falar, não, tá certo, tá tudo certo, que chega essa compreensão desejada demora um pouco, porque parece muito contraditório. A gente olha, mas por que eu vou ficar dando mais para aquele que já tem? Parece a lei do capitalismo. Não, calma, não é. O capitalismo não inventou as leis, ele se adapta de uma lei de uma forma não perfeita, de uma forma não boa, mas ele se adapta de leis existentes, que a gente só vive coisas que já existem, a gente não inventa. Então, apesar de parecer muito contraditório a passagem anterior, essa não tem nada de oposição, ela só é um complemento da passagem anterior, dos ensinamentos e dos pensamentos expostos lá, trazidos a nós pelos apóstolos, mas pregados e executados por Jesus. E aí vocês pensam, Iago do céu, como Jesus pode dizer, dar-se-á aquele que tem, e o que não tem, até o que se lhe tem, tirará. Rapaz, ele vai ele vai fazer o pobre mais pobre ainda. E aí que começa, né? Aí é que a mente frita, que o cérebro pede para ir embora antes da aula começar. Não é isso que ele está falando. Jesus não vai querer tirar e deixar o pobre à míngua, e não vai querer dar, porque a gente já pensa muito com a nossa lógica financeira, com a nossa lógica humana, com a nossa lógica egoísta, esse ponto de vista. E não é isso que ele está querendo dizer. Ele vai complementar aquele pensamento, e eu vou abordar o porquê que é uma complementação. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a gente tem que expulsar dos nossos corações,
de novo, é aquele Deus punitivo que foi implantado em nós por uma cultura primitiva. Antes, se chovia demais, era o Deus ruim. Se chovia à medida certa, era o Deus bom. E se acontecia assim, e esse assim era bom, era o Deus bonzinho. Se acontecia assado, era bom, era o Deus malvado. E aí isso foi se evoluindo até o Deus único, e o Deus único virou tanto o Deus que dá, quanto o Deus que pune. Mas a gente entende hoje que não existe um Deus que pune. Existem consequências de ações. E aí é uma parte muito mais inteligente e de autorresponsabilização, que tudo que a gente faz, a gente vai precisar prestar conta ou tomar essa ação de volta. Assim como a lei da física de ação e reação, né? Se a gente socar a parede, a gente vai ter uma ação de força contrária, proporcional, vai doer. Né? Traduzindo para o nosso dia a dia, se a gente socar a parede, vai doer, porque a parede é dura. E ela, tanto quanto a gente exerce força nela, ela exerce força na gente. Portanto, isso torna inaceitável acreditar que Deus vai tirar de uma pessoa que não tem e dar para a pessoa que tem. Então, a gente não pode acreditar nisso. A gente não pode ler mais essa passagem e ter essa impressão. Nossa, Deus vai lá tirar o cofrinho do pobrinho e vai entregar na mão do banqueiro. Não é isso que está falando. Não é isso que está falando. Partindo desse ponto, a gente precisa entender que quem seria capaz de nos dar mais ou de tirar da gente? Se a gente acredita na doutrina espírita, sempre iniciamos a caminhada do conhecimento e reconhecimento com a autorresponsabilização, como eu estava dizendo no ponto anterior, nada mais é que entender que todos os nossos atos têm consequências, boas ou más, de acordo com a lei de retorno. Portanto, se a gente escolhe assistir 30 minutos de TV, de série, e ficar nas redes sociais, a qualquer outras distrações, ao invés de gastar meia hora, uma hora por semana com a gente mesmo, com a nossa evolução, com a nossa educação, numa obra de caridade ou assim seja, a gente vai ter a cobrança disso. Então, perdão, só perdi aqui minha cola. Aqui, deixa eu ver minha cola de novo. Então fica difícil a gente responsabilizar Deus pelos nossos atos. Porque a gente deixou de fazer a A para fazer a coisa B, e cada coisa tinha sua consequência óbvia. Se eu leio mais, eu me torno mais ciente, mais consciente, mais inteligente. Inteligência, gente, não estou falando de matemática, de passar de consciência, de ampliação dos seus conhecimentos. Ou se eu fico lá me abstraindo, jogando um joguinho, não que essas coisas sejam ruins, a gente tem momentos para isso também, mas fazer só isso é que é o dano, que é o problema. Até mesmo, Iago, né, nesses momentos de lazer, te interromper rapidinho, nesses momentos de lazer, que a gente saiba aproveitar essas reflexões, né? Porque os filmes que a gente vê, as séries que se vê, os livros que se lê, né, os jogos que se jogam, podem, e alguns trazem reflexões, né? E se a gente deixa passar só por um momento de lazer, né, muitos filmes trazem reflexões muito interessantes. Até os filmes de heróis em si, que o pessoal gosta bastante de assistir, eu sou um dos que gosta bastante de assistir, de lazer, para você esfriar a cabeça, e aí, quando você para e pensa, se você entende o contexto, é que você traz uma reflexão política, uma reflexão moral, uma reflexão social sua, que também é válida para você, né? Perfeito. Então, aproveitar isso. Deixa eu só ler rapidinho, para deixar você ir, porque a gente está com o tempo corrido. Faltam 7 minutos para dar 1 hora de live, mas eu vou deixar você ir. Mas deixa eu só ler aqui que o Prometheus falou aqui, ó, sendo espíritas, adquirimos conhecimento e responsabilidade. Não há como dizer que não se sabe o que deve ser feito. E ele falou de novo aqui, tá, olha, ele está lá de Goiânia, olha só, Goianá, perdão, Minas Gerais, olha, que bacana, que legal. Tá, olha só a capacidade que as lives têm, né? Que legal, que legal. O Iago está em Volta Redonda, por exemplo. Você está em Volta Redonda, né, Iago? Eu tô aqui em João Pessoa, né? E o Arthur está nos assistindo lá de Minas Gerais. Olha só que bacana, né? Olha como tem isso. E aqui o Lucas Jorge de novo falando, me lembro, irmão, que há um tempo atrás, em uma das minhas palestras, ele tem uma Deus é sempre bom, as nossas atitudes que fecham as portas. Tem muita gente culpando Deus por tudo. Culpar é sempre mais fácil, né, Iago, do que reconhecer a nossa responsabilidade. Mas fala lá, meu rapaz, vai lá. Vou dar só uma corrigida para conseguir terminar. Então a gente fala assim, eu já vi isso algumas vezes. Bill Gates doou a fortuna dele, metade da fortuna dele, umas 2 vezes, e ele voltou a ser o homem mais rico do mundo. Então, dar-se-á aquele que já tem. Deus é tendencioso, Deus queria que Bill Gates fosse mais rico que todo o resto da população do mundo. Divaldo passou 90 anos da vida dele se dedicando à doutrina espírita
mesmo com 90 anos, vários problemas de saúde, ele continua palestrando, escrevendo, sendo um ativista da doutrina espírita e tudo mais. E é por isso que Deus dá mais para ele, é por isso que Deus é tendencioso e ele tem mais. Logo, não é quem mais tem que mais recebe, é quem mais tem continuidade que mais recebe. Por quê? Porque a vida não é uma corrida só de 30 quilômetros, não é uma maratona em um dia. A vida é muito maior que isso. Então, até coloquei uma analogia para o pessoal entender aqui. Não adianta você correr 30 quilômetros em um dia só e nunca mais correr. Porque uma senhorinha de 75 anos que caminha 2 quilômetros por dia, em um ano ela caminhou 730 quilômetros. E seus 30 quilômetros não foram nada, perto dos 730 quilômetros dela. Iago, a pessoa foi lá na favela durante o dia inteiro, deu aula, levou comida, pintou casa, virou cambalhota, brincou com criança, e depois não fez nada o ano inteiro. E aquela pessoa que vai lá todo diazinho, só faz uma coisinha pequena, etc., arruma uma lâmpada de uma pessoa, mas todos os dias ela faz uma coisinha para alguém, você acha que quem tem mais resultado no final disso tudo? Tem aquela questão da caridade de Natal, que eu não vou falar aqui porque o tempo ficou meio curto, mas a caridade de Natal também é muito importante. Mas ela gente extrapola um pouco, não tem problema. Ela é muito importante, muito mais importante para quem recebe do que para quem está fazendo. Porque aquela pessoa que só lembra de fazer caridade de Natal é uma vez por ano. Tipo, não é isso que Jesus queria te ensinar. Que você fosse no Natal levar comida para alguém. É importante? Muito para quem está recebendo. Para você, precisa de muito mais. E necessariamente volta no ponto anterior. A live vai ficar gravada, volta no finalzinho do ponto anterior para você entender autoconhecimento. E aí você volta para esse ponto agora para ver um pouquinho mais sobre isso. O que Jesus expõe nessa passagem é a nossa capacidade de destruir o nosso próprio esforço, de ignorar a nossa missão. Quem mais sabe usufruir, exatamente. O que Jesus traz nessa passagem é que a gente é muito capaz de destruir o nosso próprio esforço, de destruir a nossa própria missão, de não conseguir executar, porque ao mesmo tempo que aquela pessoa que quer muito, que precisa muito, geralmente, ela faz um mega esforço num curto espaço de tempo, a pessoa que já está evoluindo, que já está num caminho muito bom, ela faz pequenos esforços todos os dias. Então, a mensagem de Jesus é que o seu plantio recorrente, a sua semeadura recorrente, e aí eu já até terminei aqui a minha cola, e aí vai dar agora mais liberdade. O seu plantio recorrente, a sua semeadura recorrente, é que vai trazer essas benéficas, é que vai fazer quem tem mais ter mais ainda. Por quê? Porque você continua fazendo. Então, é o sistema da bola de neve. Você lança uma bolinha desse tamanho, mas todos os dias você está colocando mais coisa ali sem tirar. É aquela poupança infinita daqueles velhinhos de antigamente. Você via pessoas que andavam no carrão, que tinham um monte de coisa e do nada quebrava, estava sem dinheiro, trazendo para a analogia financeira, e você tinha aquele velhinho que você, no final, descobria, depois que ele morreu, que ele deixou uma herança gigantesca. Por quê? Porque ele tinha aquele hábito de colocar um pouquinho de dinheiro sempre na poupança dele, sem subtrair aquilo. Então, é um esforço contínuo, é uma continuidade nesses esforços cotidianos que fazem quem ter mais ainda, e quem não tem, tirar-se-lhe-á. O que é o tirar-se-lhe-á? Nós mesmos tiramos da gente, porque a gente chega de uma hora para outra e cessa, e para, não faz mais, e vai embora, esquece, vira as costas. A gente se cansa, porque a gente fez muito em um dia só, e, nossa, dá muito trabalho ser assim todos os dias. Se é assim todos os dias, é incrivelmente impossível. É incrivelmente impossível você criar uma mansão do caminho de um dia para o outro, você pintar 10 casas, subir, fazer isso, levar 1000 cestas básicas. Você fazer isso todo dia é humanamente impossível. De novo, nós somos humanos. Por incrível que pareça, nós somos humanos. Então, a gente tem que lembrar desse fato, fazer um pouquinho com continuidade, ao invés de fazer muito sem continuidade nenhuma. E aí a gente vai se tornar dessas pessoas que mais têm e mais recebem, que são cobradas e que têm por onde responder essas cobranças. Então, eu espero ter sido bem simples, espero ter entregue um conhecimento de uma forma que abrace vocês mesmos, o coração de vocês. Do fundo do meu coração foi assim, excepcional para mim estudar esse ponto e cada vez mais ter elucidações dessas formas. Agradeço infinitamente o Centro Espírita André Luiz, só Deus sabe o que o Centro fez por mim, o que faz por mim, e a todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui, ao Guilherme pela companhia, pela presença aí, lá de João Pessoa, perdeu o tempo dele, a praia agradável à noite, para poder estar aqui. Para mim, a pandemia é ótimo.
E aí, agora, do fundo do coração, sem brincadeira nenhuma, que Deus abençoe a todos nós, que nós aprendamos a sermos simples, a termos hábitos cotidianos, a planejarmos o nosso futuro, para que sejamos capazes de atender às nossas cobranças e que nos esforcemos um pouquinho de cada vez, para que no futuro tenhamos grandes riquezas acumuladas pouco a pouco, e não grandes riquezas acumuladas instantaneamente, porque essas não existem. Iago, você foi tão perfeito que até, ó, você terminou direitinho, dando 1 hora na live. Deu certinho, bateu certinho o cronômetro. Corri o final, mas deu certo. A gente agradece muito as suas colocações, foram muito necessárias. E essa ideia também do muito dar-se ao que já tem é justamente essa ideia de que você também se torna receptivo pela continuidade do trabalho que você faz, né? É excelente, muito bem colocado, foram muito boas colocações. O pessoal está aqui elogiando, o Bruno está falando, parece muito boa, Tamires, Darcileia, a Geraldina, o Gilberto, todo mundo aqui elogiando, muito bacana, né? Como as lives, a Carla está aqui também, como as lives conseguem alcançar, né? Entra na casa da pessoa, né? Literalmente, né? Exato. Lá em Minas Gerais, aqui em João Pessoa, aí em Volta Redonda, e mais onde quem um dia for assistir em qualquer parte do mundo que estiver. Que bacana, que legal. E a gente vai vendo quanto a gente admira Jesus, né? Quanto é inteligente, quanto é fascinante, perfeito. né? Perfeito. Eu fico brincando com o pessoal dos estudos que eu falo, não aguento esse rapaz, não aguento Jesus, não. Ele é realmente fascinante. Então, gente, a gente agradece muito ao Iago pela live, pelas elucidações. Aquele está aqui falando, você falou da sua preocupação, ó, conhecimento obtido com sucesso. Então, você com certeza abraçou muita gente com o que você trouxe. Foi muito pedagógico, sim, foi muito didático nisso tudo que você falou, foi muito bacana. Então a gente agradece, muito obrigado novamente, Thiago, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram. E lembrando, venham estudar, gente. O Thiago reforçou o estudo, venham estudar, a casa tem os estudos. Né? Entre em contato com a nossa página pelo Messenger, aí, pelo WhatsApp, e a gente vai informar direitinho qual estudo você quiser participar. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, gente, muito obrigado. Era isso. Se cuidem. Fiquem com Deus. Iago, muito obrigado novamente. Um ponto muito importante. Desculpa, cara, vou ter que te interromper. Pode falar. Agradecer imensamente a Deus, a todos os amigos espirituais, a todas as pessoas que trabalharam, que trabalham, que irão trabalhar, encarnadas ou não, no plano de desenvolvimento das vacinas, nesse momento tão complexo que a gente vive como humanidade, e que saibamos aceitar esse presente divino, que é uma das formas, não é uma cura, que a gente não ignore. Falo para vocês como uma pessoa que teve coronavírus uma vez e possivelmente estou contaminado pela segunda, com sintomas muito mais fortes, muito mais complexos. Então, não se descuidem. Não é uma questão de opção, às vezes. Tem pessoas que trabalham, estão em área de saúde, em área de risco. Sim. Não se descuidem, tomem a vacina, agradeçam a Deus por uma oportunidade divina que, se Deus não permitisse, não existia ciência, não existia vacina, não existia nada. Então, se Ele quer que esteja aqui, a gente, como crente, como pessoas que creem, temos que estar dispostos a aceitar. Tá bom? Um beijo no coração. Uma boa noite. Muito bem colocado, Iago, muito bem colocado. Que a gente não se esqueça disso, isso é essencial. A gente se esquece disso, né? A gente pergunta, ué, cadê a providência divina? Tá aí, gente, tá aí. Gente, então, muito obrigado, Iago, novamente. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Semana que vem tem outra live com outras pessoas. E venham participar dos nossos estudos e que a gente continue com muita esperança, com muita coragem. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Que assim seja.